2020 foi um ano atípico. Enquanto o mundo enfrentava uma das piores pandemias da sua história, ironicamente a indústria do entretenimento crescia no Brasil e no mundo. E junto dela, os animes. BNA, Dorohedoro, Zaki-chan, Keep Your Hands Off Eizouken eram nomes de peso que foram lançados naquele ano. The God of High School e Tower of God, animes coreanos que hoje são quase antecessores espirituais de Solo Leveling. A Funimation chegava no Brasil trazendo dublagem aos animes, coisa que quem assistia anime na época não estava tão acostumado assim. Demon Slayer, Attack on Titan estavam sendo dublados no seu lançamento, quase que simultâneo com o lançamento legendado. Great Pretender. Esse é Makoto Edamura, e ele é um vigarista. Ele aplica golpes nas pessoas para sobreviver no subúrbio japonês. E ele é, em suas próprias palavras, eu apresento a vocês o maior vigarista de toda a história do Japão. O maior vigarista do Japão. Certo dia ele conhece Lohan, um turista francês, e claro, tenta aplicar um golpe no turista. O que de início parece ser bem sucedido, mas aquele francês é mais do que aparenta, e o golpista leva um golpe. Sem muito tempo para pensar sobre isso, afinal a polícia aparece misteriosamente no seu apartamento, ele precisa fugir dos policiais e acaba entrando num táxi, que leva ele e o Lohan, que já estava dentro do táxi, para o aeroporto. E o destino? Los Angeles. Esse é Lohan Thierry, e ele é um vigarista. Na real, ele é líder de uma dupla de vigaristas que viajam o mundo aplicando golpes milionários em criminosos poderosos. E o Makoto faz parte do seu próximo golpe, afinal os policiais, o parceiro do Makoto, até mesmo a senhora que leva um golpe dele no início do episódio, são todos comprados e fazem parte do plano de levar o Makoto ao encontro do Lohan. Tudo fazia parte do plano, tudo foi planejado pelo Lohan. A grande graça de Great Pretender, quando eu penso nele, é que além dos criminosos e do Makoto, você, como telespectador, também está sendo enganado. Você acha que sabe o que está acontecendo, mas não sabe. Você nunca vai saber o verdadeiro plano do golpe. Você nunca vai saber o que realmente faz parte do plano e o que não faz parte do plano. E o próximo alvo do grupo é um cineasta famoso de Hollywood, Ed Cassano, que na real usa seus filmes como uma fachada para controlar o império de drogas na cidade de Los Angeles. E o plano do golpe é simples. O Lohan espalhou um boato de uma nova droga japonesa, a bala mágica. Esse boato obviamente chega nos ouvidos do Cassano e fica interessado pelo produto. E a ideia do Lohan é vender essas balas de morango comuns fingindo ser uma droga para o Cassano. Porém, o cineasta quer conhecer quem é o farmacêutico que inventou a bala mágica. E é aí que o Makoto entra na história. Por isso que o Lohan foi atrás dele no Japão. Ele quer que o Makoto se passe por um farmacêutico que inventou a bala mágica a fim de vender essas balas para o Cassano a 5 milhões de dólares. Idas e vindas ocorrem e o Makoto aceita participar desse golpe. E agora, Makoto, Lohan e Abby formam um trio de golpistas. E é aí que as coisas começam a complicar. Primeiro, Makoto tenta um golpe arriscado, dobrar o valor das balas mágicas, ou seja, 10 milhões de dólares, não só pela bala, mas pela receita dela. Com a receita, o Cassano ia poder fabricar as balas mágicas infinitamente. O que ele não esperava é que o Cassano ia querer que ele fabricasse a bala mágica bem na frente dele, o que definitivamente não estava nos planos. Então agora ele tem que aprender a fazer algo que simule a bala mágica para fabricar na frente do Cassano e conseguir sair bem sucedido do golpe. E como se não fosse problema o suficiente ele ter que aprender a fabricar drogas em poucos dias, a polícia entrou na jogada. Inicialmente ela foi comprada pelo Cassano, mas tudo muda quando Paula Dickens, uma agente do FBI, pega o caso pra ela. Dickens é incorruptível, ela sabe que a polícia tá comprada, mas ela não liga. Até porque ela tem um objetivo maior. O foco dela não é o Cassano, ele é um bônus. Ela quer o Lohan. Ela sabe que a Abby e o Lohan são golpistas e quer pegá-los. E para isso ela entra em contato com o Makoto propondo que ele ajudasse a capturar o Lohan, a Abby e o Cassano. Nisso ele ganharia um acordo judicial. Agora o Makoto entra numa situação arriscada. Ele tem que concentrar em aprender a receita da bala mágica para que o Cassano não descubra a fraude, mas ele sabe que no dia que for feita a troca, todos os envolvidos seriam presos e obviamente ele não quer ir junto. No fim ele aceita e coloca um óculos da polícia com uma câmera. Ele relutou em aceitar, mas a Dickens garantiu que ninguém sairia ferido, muito menos o Lohan e a Abby. E nisso, o dia chega. Todos se reúnem em uma antiga fábrica de refrigerantes, que é o laboratório de drogas do Cassano. A polícia tá de tocaia do lado de fora, somente esperando a troca do dinheiro pela droga para poder invadir. Enquanto isso, o Makoto está fabricando a bala mágica aos olhos de todos ali. Só o Makoto sabe o que vai acontecer. Ele tá apreensivo, com medo do Cassano descobrir,
com medo da polícia, mas no fim foi a decisão que ele tomou, e a que parece mais sensata. Ainda assim, a consciência dele está muito pesada. Salazar, com quem ele criou uma certa afinidade, pegaria prisão perpétua. Lohan e Abby, no qual ele se aproximou nos últimos dias, pelo menos 20 anos de cadeia, fora o risco de alguém morrer no processo. Graças aos estudos que o Lohan proporcionou para ele, ele consegue enganar o Cassano e fabricar a bala mágica, entre muitas aspas. O Cassano pega a droga, o Lohan pega o dinheiro e então a polícia invade. Tudo parecia bem na real. Ninguém se feriu e quem deveria ser preso foi preso. Mas em Great Pretender nunca se sabe o que vai acontecer. Não atira! A morte do Lohan e da Abby foi um dos plot twists mais absurdos que eu já vi, porque a gente tava falando do início da série. Uma série que não tinha obra original, não tinha mangá pra você saber. Pois bem, dá uma merda federal, o Makoto ameaça Dickens, o Cassano explode tudo e quase consegue fugir. A sorte é que o Salazar aparentemente cansou de ser capacho dele e todo mundo acabou preso, tirando a Abby e o Lohan que foram pra cidade do pé junto. Quando o Makoto acorda, ele consegue escutar a conversa do Cassano e da Paula Dickens. Ela tá cheio de provas contra o cineasta e ele não vai escapar dessa vez até que a Paula Dickens faz o impensável. Ela aceita o suborno do Cassano, $100 milhões para pagar as provas e deixar ele ir. Isso deixa o Makoto muito em fúria, afinal Lohane e a Abby morreram para que pudessem prender o Cassano. E agora a Dickens simplesmente se corrompeu, transformando tudo o que aconteceu em nada. Eles morreram por nada. É melhor vocês virem logo, senão a comida vai acabar. Até que enfim você acordou. Lohan? Dorminhoco. Abby? E você não é a Paula Dickens do FBI? O meu nome verdadeiro é Cynthia. Nada é o que parece em Great Pretender. Quando eu falo para as pessoas que Great Pretender é um dos meus animes favoritos, essa é a frase que eu costumo usar. A imprevisibilidade dele é algo que me empolga e me prende na obra. Eu sei que estou sendo enganado, e isso me diverte, mexe com a minha curiosidade. E eu acho que todo mundo que gosta de Great Pretender pensa o mesmo. Mas bom, aí está, o último membro do grupo de vigaristas, a Cynthia. Tudo estava planejado, tudo saiu da mente do Lohan. Poucas coisas como o fato do Makoto ter que fabricar a bala mágica foram realmente problemas dentro do golpe. Fora isso, tudo já estava planejado, até a traição do Makoto. E com isso, o grupo conseguiu $10 milhões pela venda da bala mágica e mais $100 milhões fingindo ser policiais, totalizando um golpe bem sucedido de $110 milhões. E o Cassano? Bom, obviamente eles tinham uma cópia das provas, então bastou entregar ao Salazar essas cópias e o cineasta foi preso. Pela verdadeira Paula Dickens, diga-se de passagem. Normalmente eu não falo nada para as pessoas sobre Great Pretender quando eu indico para elas, porque eu gosto que elas tenham a experiência de serem enganadas pela primeira vez sem saberem que estão sendo enganadas. Mas não se engane, se você nunca assistiu Great Pretender, sua experiência não foi completamente estragada, porque eu só te contei a história dos 5 primeiros episódios. O anime é dividido em casos, e cada caso o grupo aplica um golpe diferente em um alvo diferente em um lugar diferente do mundo. Além desse primeiro caso, Conexão em Los Angeles, tem Céu em Singapura, onde o alvo são 2 príncipes do Oriente Médio que manipulam corridas aéreas, Neve de Londres, onde o alvo é um avaliador de arte que falsificava pinturas perdidas para ganhar dinheiro em leilões, e Mago do Extremo Oriente, onde eles aplicam um golpe em uma organização que fazia tráfico internacional. Fora um filme chamado Great Pretender Hasbluto, que dá um gancho para uma continuação da obra, que aparentemente nunca vai acontecer, mas tem que ter fé. Uma coisa interessante a se comentar é que em cada caso nós conhecemos mais do passado de cada personagem. No primeiro a gente conhece mais do Makoto, já no segundo caso a gente conhece mais do passado da Abby e assim por diante. Cada caso um personagem. Fora a animação linda em um estilo bem quente, bem neon, um clima de investigação constante e a trilha sonora de jazz que traz um charme para a obra, a gente tem esse roteiro cheio de plot twists. Great Pretender é uma maravilha. Então, mesmo que eu tenha te dado vários spoilers, eu recomendo que você assista Great Pretender. Mas, como dito anteriormente, nada é o que parece nesse anime.